Ei, gente, então, resolvi compartilhar com vocês é, uma questão minha, né, de minha família, a questão da adoção, né? É, a gente, há algum tempo atrás, a gente ficou sabendo que a gente não poderia, pelos métodos normais, naturais, a gente ter filho, né, eu e Sóstenes. A gente é casada há 15 anos, a gente completou agora dia 6 de setembro. E aí a gente vem nesse processo, né? Os nãos, né, da vida, né? E aí dos processos de tratamentos, enfim. E aí a gente chegou no limite que foi a questão da fertilização in vitro, né? Quando a gente chegou na questão da fertilização in vitro, que de outras formas não poderíamos, eu tive obstrução de trompas e fiz cirurgia, Sóstenes teve outros problemas, enfim. E aí a gente começou a pensar na questão da adoção. Sóstenes sempre falava, né, de uma forma bem descontraída sobre o assunto e eu tinha algumas reservas com relação à adoção, né? De nossa fé, a gente é cristão, né? A gente é protestante. E aí eu tinha já tipo 40% já de tranquilidade com relação à adoção pelo fato de ter sido sermos adotados em Cristo, né? Então isso aí eu tinha 40%, mas ainda assim ficava uma briga na minha mente de dizer assim, tipo, poxa, o Senhor fechou minha madre e de repente eu estou forçando a barra de querer ter filho, né? Então eu precisava entender e sondar a minha mente e o meu coração se realmente era isso que eu queria, né? E enfim. E aí um casal amigo nosso, né, Isabela e Abraão, passaram um livro para a gente ler, né? O livro falando sobre a adoção, até de um pastor americano que fez uma adoção num orfanato na Rússia. E aí, quando eu comecei lendo esse livro, aí muitas coisas se abriram na minha mente, né? E também fui entender a questão de Cristo, né? A questão de José, de ter sido o pai adotivo de Cristo. E aí fui estudar mais a fundo sobre isso. E aí entendi que, de fato, a adoção é legítima, né? E aí isso me trouxe paz. E aí foi quando a gente foi na vara da infância, nos inscrevemos lá em novembro de 2023. Isso. Fizemos o curso, né? E o curso para nós foi um divisor de águas, porque no curso se abriu muito a nossa mente. A princípio a gente pensava em adotar de 0 a 3 anos. No curso a gente já saiu de lá e aí saímos definidos de alterar o nosso perfil para 3 a 9 anos, né? Sóstenes já queria crianças maiores, né? E aí eu tinha um certo receio, mas aí no curso, né? A gente teve uma dinâmica lá que foi massa, que aí a gente voltou um pouco no tempo. E aí a psicóloga foi dizendo para a gente pensar quem eram as pessoas que estavam próximas a nós, né? Na nossa infância, mais ou menos por volta de 2 a 3 anos, os locais onde a gente frequentava, né? E aí eu me lembrei muito, né, da igreja, dos passeios onde a gente fazia, né? E aí muitas coisas que eu nem me lembrava nesse dia me veio à memória, né? E foi muito emocionante, chorei bastante, e Sóstenes também. E aí a gente, quando voltou, aí a psicóloga disse, veja, isso não é importante, né? E aí a gente foi dizendo, né, da experiência, algumas pessoas puderam falar, e nós falamos, e isso pra gente foi massa. E aí ela disse, isso é tão importante porque é a história de vocês. Então, as crianças, as quais vocês vão abraçar daqui pra frente, elas também têm uma história. E essa história precisa ser respeitada. Então, isso pra gente foi, assim, fantástico, né? De entender que, a partir do momento que essas crianças estivessem conosco, a história delas mudaria daquele momento, assim como a nossa, pra frente. Mas, pra trás, existe uma história que precisa ser respeitada. Então, isso foi fantástico para a gente entender isso. E aí fizemos o curso e quando foi meados de janeiro de 2024, nós entregamos toda a documentação lá na vara da infância. E aí, quando chega junho, né, dia 14 de junho, mais precisamente, a gente recebeu uma ligação. Eu recebi uma ligação e Sóstenes também recebeu essa ligação. Eu recebi a ligação da vara e ele recebeu a ligação do SEJA, que é uma ONG de adotantes e adotivos, né? A ligação dele diz que nós estávamos aptos e nós tínhamos 2 crianças do nosso perfil.
na ligação que ele recebeu. Na ligação que eu recebi foi da vara dizendo que nós estávamos aptos daquele momento em diante. E aí, quando a gente trocou figurinha, quando a gente se falou, né? Aí eu disse a ligação, ele disse, gente, que coincidência. Então, a gente ficou achando que tinha sido do mesmo lugar, essa ligação. E na realidade não foi. Uma foi, como eu falei, da vara e outra foi do Seja. No mesmo dia. E aí foi nos dito que tinha essas duas crianças do nosso perfil, um menino e uma menina. E aí, quando a gente sentou para conversar, e aí já tinham mandado um e-mail para nós. Quando a gente foi ver o e-mail, no e-mail tinha foto e vídeo de 4 crianças. E aí, a gente voltou a falar com a assistente social e aí ela falou, né, que na realidade são 4 crianças, só que as outras 2 crianças, elas tinham sido direcionadas para uma outra família na cidade de Garanhuns. E aí a gente ficou louco, porque ela disse que as crianças precisavam interagir, que a justiça quer que, por eles serem irmãos, haja uma interação para eles não perderem o vínculo, né? E aí, nesse momento, na minha mente, eu já pensei assim, eu digo, 2 crianças nossas e 2 da outra família. Como vai ser essa interação? Como vai ser pra gente se encontrar? Como é que eles vão criar? Como é que a gente vai criar? Então, na minha mente, já ficou certo assim. É melhor que fiquem as 4 crianças com a gente, porque aí a gente vai se virar com os problemas, com tudo que tiver. Vai ser um problema nosso. A gente não vai ter que estar em embates, possíveis embates com outra família, enfim. E aí, quando a gente senta para conversar nesse dia, né, nessa sexta-feira, à noite, que aí a gente sentou para conversar, e aí, quando eu disse isso, o que tinha vindo à minha mente naquele momento era isso. Aí Sóstenes também disse, também, o que veio à minha mente foi isso. Ele disse, eu não lhe falei antes, porque você ia dizer que eu era louco. E aí eu disse, então pronto, são 2 doidos numa porta só, né? E aí a gente, na segunda-feira, a assistente disse assim, veja, eu vou ver se existe essa possibilidade, né, das 4 crianças ficarem com vocês. Eu não tenho como dizer isso a vocês agora. A gente mandou uma mensagem para ela pediu para a gente colocar isso por e-mail, mandamos por e-mail, né, dizendo que tínhamos interesse nas 4 crianças. E na segunda-feira, 8 horas da manhã, ela liga para nós e disse que havia possibilidade das 4 crianças ficarem com a gente, né. A gente ficou enlouquecido, meio assim, com aquele misto de sentimentos, de alegria e ao mesmo tempo de assustados, né? Assustados, temerosos, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí ela sugeriu para nós se a gente queria conhecer essas crianças. E aí na quinta-feira dessa mesma semana a gente marcou para ir lá. E aí nós fomos, né, até a Casa Vovó Geralda, né, que é um orfanato que tem em Recife. E aí foi onde nós conhecemos os nossos filhos. E aí a gente chegou lá na quinta-feira, saímos daqui 5 e pouquinho da manhã, chegamos lá umas 8h15, eu acho. E aí já estava toda a equipe reunida, tinha diversos assistentes sociais, tinha psicóloga, tinha promotora, tinha uma galera lá na sala. E a gente ficou um tanto assustado com aquilo, né? E aí eu pedi permissão para fazer uma oração, porque eu disse, se essa decisão que a gente vai tomar é para a nossa vida, não tem mais volta. Então, se Deus não tiver à frente, eu não quero estar. Mas se Ele tiver, eu quero ficar. E aí, elas me permitiram, né, fazer uma oração lá com toda a equipe. E aí, depois da oração, a gente seguiu. Elas explicando todo o processo, o que seria. E dizendo também, falando um pouco, a assistente social que era da casa, né, também falando do comportamento das crianças, como elas eram, enfim. E aí, daqui a pouco, entra José Henrique, né? Ele foi o primeiro a entrar. Na foto e no vídeo eu tinha visto que ele tinha uma cicatriz. Aí meu coração ficou um pouquinho apertado, né? Eu digo, meu Deus, essa cicatriz. Mas na hora que ele entra na sala, né? E aí ele entrou já falando, desenrolado, né? Com aquele sorrisão dele. E aí depois entrou Daniel, né? E depois veio João Paulo e por fim foi que veio Ana Júlia, né? E aí, quando os meninos entraram, logo eu olhei pra Sóstenes e eu fiz, meu bem, é tudo neguinho feito a gente. Ninguém vai dizer que eles não são nossos filhos, né? Enfim, e aí Ana Júlia entrou, né? Ela mais com uma certa resistência, né? Por ter mais lembranças. Ela é a filha mais velha, lembranças da mãe, enfim. Mas conhecemos eles, e aí daí em diante a gente ficou marcando visitas, né? Semanalmente a gente ia lá.
Eu acho que no período todo, acho que talvez umas 3 ou 4 segundas-feiras a gente deve ter faltado, acho que no máximo, não mais. E aí toda semana a gente tava lá com eles, toda semana a gente tava com eles. E a gente visitou diversos parques em Recife. Eu digo, eita, agora a gente vai conhecer todos os parques de Recife, né? E aí diversas experiências positivas e negativas, né? Essas coisas de criança mesmo, de ser mal comportado, de rebeldia, né? Uma coisa bem da natureza humana. E aí me lembrei muito da minha infância, com as minhas irmãs, com os nossos primos, né? E aí de momentos alegres e de momentos que manhã era muito firme com a gente, pai também, dos puxões de orelha que a gente levou, e sai me lembrando de tudo isso, né? E dos castigos. E aí eu fui vendo que isso seria uma mesma dinâmica com os meninos, porque eles são crianças, né? Eles são crianças. E são crianças que passaram por muitas dificuldades, né? Que não tiveram o acolhimento dos pais, que é a primeira segurança nossa, né? A gente só conhece Deus através de nossos pais, então eles não tiveram isso, né? Eles não tiveram esse acolhimento, essa segurança, né? Esse porto seguro que os nossos pais são pra gente. Então a gente foi vendo que a gente precisaria ser isso para eles, né? E, enfim, a interação com eles foi maravilhosa, com as outras crianças também. Nos apaixonamos por todas as crianças de lá, né? A vontade era de trazer todas. Mas foi muito louco, assim, essa relação. Então, de repente, a gente tinha uma vida, né, só para os dois, né? 15 anos de casado, 5 anos e meio de namoro. Então, todo esse tempo a gente só viveu pra gente, né? E para os nossos amigos, né, para a nossa comunidade, para a igreja, para a família, enfim. Mas, no geral, mais voltados para a gente, para o nosso trabalho. E aí, de agora por diante, a gente ia viver uma outra aventura, né? E uma aventura para sempre. E aí eu resolvi compartilhar porque descobri nesse meio tempo que tantas clientes e amigos e amigas nossas, né, que têm vontade também de adotar, mas o cônjuge não concorda. E aí eu digo, bom, vou falar um pouquinho sobre essa experiência e preciso dizer que é extremamente desafiador, né? Preciso dizer que num momento que a gente tomou essa decisão, né, encontramos muitas barreiras, né, de pessoas próximas, de familiares, né, que é normal que aconteça porque eles amam a gente, então eles querem o melhor pra gente e ficam com cuidado, né? E principalmente eu e Sóstenes, que a gente nunca teve filho, né? A gente tem experiência com os sobrinhos, os primos, mas filho a gente não teve. Então foi um impacto muito grande. De repente a gente tá com 4 crianças, né? E aí houve um receio muito grande de diversas pessoas da nossa família e de alguns amigos. Por outro lado, teve outras pessoas que também nos acolheram, teve amigos que nos acolheram, que nos direcionaram, que o tempo inteiro dizia, a gente tá junto, a gente vai ajudar vocês. Vão, se vocês sentem que é de Deus, vão adiante, a gente tá junto com vocês. E o tempo inteiro a gente entregou ao Senhor em oração, a gente fez jejum, porque a gente foi notando que a coisa realmente foi se avolumando. E a gente foi vendo e disse, meu Deus, se Deus não tiver no controle disso, a gente não tem como segurar essa barra, né? E aí, graças a Deus, saiu a ordem judicial e no dia 5 de setembro, né, nós estávamos indo a Recife, né, a Olinda, mais precisamente, para buscar os nossos filhos, né? E é isso. Eu precisava compartilhar isso e dizer que se você tem alguma dúvida com relação à adoção, né, realmente é importante que você se certifique, né, na hora do perfil lá, é importante que você veja. A gente foi orientada assim, eu não quero criança com doença, isso não é nada demais. Você tem que ver a estrutura que você tem. Então, tem pessoas que adotam crianças com doenças. Massa, massa. Tem outros que não, né? No nosso caso, a gente colocou que não queria crianças com doenças e não tem problema nenhum. O tempo inteiro na vara, todas as pessoas lá que palestraram pra gente, que estiveram junto da gente, é preciso que você tome essa decisão e escreva tudinho, né? Lá no seu perfil, da forma como você acha melhor. Porque quando as dificuldades vierem, você vai estar tranquilo, porque você tomou a decisão ali por sua consciência, né? Não era isso. Eu tinha essa estrutura. E na realidade a gente tomou uma decisão que nem era de nossa consciência, porque a gente não tinha estrutura para estar com 4 crianças. A gente não tinha condição financeira para estar com 4 crianças. Mas a gente entregou ao Senhor e a gente foi vendo a cada passo. Quando a gente viu as carinhas deles, quando a gente viu a alegria deles, né? Então a gente se encantou, né?
E aí a gente foi sentindo que, de fato, era da vontade de Deus e a gente abraçou, né, esse projeto, essa missão, né, de vida, é uma missão de vida. Enfim, e é isso que eu queria dizer. E que, assim, cada dia é um novo dia com outros desafios, com novos desafios, né? O cansaço é sem igual, né? Mas por outro lado, a satisfação também é maravilhosa. E é isso. A gente não gerou, né, do ventre, né? Mas a gente gerou do coração e eu louvo a Deus por ter nos dado essa graça, né? E essa oportunidade de estar aí vivendo com Ana Júlia, José Henrique, Daniel e João Paulo. Tem sido uma bênção para nós. É isso.